Ver se vai rolar é Arthur Jorge ficar no Botafogo, né? Se rolar, rolou, né? Não tá com cara. Porque é o seguinte, né, meus amigos? A situação lá tá um pouco delicada e a gente vai ver o posicionamento do Botafogo sobre tudo que foi falado nas reportagens, inclusive informações da nossa Roberta Barroso, com a nossa equipe do ESPN.com.br, da nossa redação e tudo. Apuração de que o Arthur Jorge dificilmente ficará no Botafogo, porque já havia uma negociação, uma conversa com um clube do Catar, a coisa andou. E o que desagradou internamente, primeiro, que é muito mais dinheiro, evidentemente, do que ele recebe no Botafogo, que já é bastante. Porém, o que desagradou muito é que essa negociação, essa conversa, ela aconteceu lá debaixo dos bigodes lá do Textor e não foi conversado, não foi informado, ele não sabia e ele foi negociando, disse que no retorno lá no avião, inclusive o Arthur Jorge já falava como se tivesse ido embora e tudo. E que até ficaram mais chateados ainda, porque uma das ideias do Arthur Jorge era, inclusive, ter indicado o Savarino para esse clube, para também levar, enfim. O cara tem todo o direito de querer sair para ganhar mais. Esse é um ponto. Isso aí a gente não pode entrar nesse mérito, né? A vontade da pessoa de ganhar mais dinheiro, ok. Mas tem uma série de outras coisas que a gente pode discutir. Vamos ver como o Botafogo se posicionou, a instituição Botafogo se posicionou mediante todas essas informações. Vamos dar uma olhada aí. Olha só, essa é a nota oficial do Botafogo. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge. Então, o Botafogo vem esclarecer. 1. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. Isso é um ponto, ok. 2. O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Um posicionamento que reafirma o que vem de informação de bastidores, tá? Que foi tudo ali embaixo da barba do Textor. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. Também reafirma o que as informações de bastidores trazem, ou seja, que o Botafogo, ele tem um bom salário, que o Botafogo não ia aumentar o salário, mas ia ter esse bônus previsto em contrato, que segundo informações do nosso querido Zinho ontem no ESPN-FC, é tipo um gatilho no salário do Arthur Jorge, que dependendo do que ele conquistasse, e ele conquistou, esse salário dobraria. E 4, como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Isso já não dá mais, porque a coisa já externou, né? Se tem nota oficial... Já foi, já era. É os próximos passos, né? Mas, enfim, esse é um ponto. Aí veio o empresário do Arthur Jorge e disse o seguinte, sem entrevista ao UOL. Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Ou seja, as duas notas já não batem. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético. O clube sempre... Atenção a essa parte. O clube sempre soube das ofertas. Ou seja, segundo o empresário do Arthur Jorge, não tem essa de a coisa sendo feita escamoteada ali. Tá? Então, segundo o empresário, o clube sempre soube das ofertas e segue essa nota, inclusive, ele dizendo que não teve retorno do que foi falado com a diretoria do Botafogo, não teve um retorno até agora, se vai aumentar salário, se não vai aumentar, se vai liberar, depois se não vai liberar, a gente vê. Pagar a multa, tá tudo certo e tal, o famoso depois a gente vê. E o Arthur Jorge está de férias, já está em Portugal e tal, curtindo a vida, e nada foi resolvido. Ou seja, a nota do empresário, inclusive, falou assim, a gente não está reclamando, não está julgando, mas apenas comunicando que é um fato. Sabiam e não deram retorno. Tem isso também. Tá o impasse aí, eu quero saber, dá para continuar no Botafogo depois de todo esse impasse aí? Se chegar, conversar, vale a pena? Eu acho que o impasse é o de menos. Tá. Você passa por cima disso. Tá. A questão é o dinheiro. E o interesse. E o interesse. A minha leitura é de que há um interesse do Arthur Jorge de sair. Quando o cara quer ir embora, não vai segurar. Eu falei já aqui, o William, deu muito certo, foi um sucesso tremendo, um excelente trabalho do Arthur Jorge. O Botafogo foi buscá-lo, mapeou o mercado, encontrou, ele veio aqui, arrebentou, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi importante, teve mentalidade forte, taticamente, tecnicamente, desenvolveu bem o time. Maravilha, deu tudo certo. Acabou a temporada, ele quer ir embora, vai com Deus. Procura outro.
O Botafogo drama. parece inconformado. Mas fácil assim, Eugênio? Não tem drama. Porque para achar um cara igual Arthur Jorge, tudo bem, mas o Botafogo, é uma tacada. É uma Saiu grande Luiz diferença. Castro, você vê a dificuldade Então, que foi para acertar de novo. Justamente, a grande diferença, a enorme diferença é que o Luiz Castro sai no meio da temporada. Exatamente. Abandona o time e aí o Botafogo se perde. Aqui não, aqui ele terminou o trabalho. Levou até o final. No Intercontinental era muito difícil, né? Jogou 3 dias depois, com a viagem no meio do caminho e tal. Mas o trabalho dele é maravilhoso. E ele terminou o trabalho. Agora ele terminou, ok. Agora tem pré-temporada, Campeonato Carioca, não sei o quê. O Botafogo pode arrumar um outro técnico e seguir sua vida. Como já tinha arrumado o Luiz Castro, errou no Bruno Lage, para mim, e depois acertou agora no Arthur Jorge. É a vida, é o mercado do futebol, serve para qualquer clube, em qualquer lugar. Eu acho que não tem qualquer tipo de problema. É um técnico que tem todo o direito de querer ir embora. Quer ir? Vai. Entregou o trabalho dele. Acho que era o caso do Botafogo aceitar que doía menos, né? Esse tempo que está com nota social, nota oficial, que está inconformado, que está reafirmando que é o último a saber, já podia estar se mexendo, porque desde a própria final, no fim da própria final, ele já declarava que não sabia se ia ficar com aquele tom de que tem essa coisa dele ser estrangeiro, não é nem questão dele ficar, é questão dele voltar. Já foi para Portugal, né? A gente não sabe se ele volta. Então tem toda essa questão logística de comunicação também. Foi para Portugal e perdeu o lugar. Perdeu, não, deixou o lugar para alguém. Né? Se ele quisesse ficar, ficaria. Então o Botafogo parece inconformado, talvez traumatizado pela última vez, que era uma circunstância diferente, mas o Botafogo penou muito para chegar. Foi terrível. Aí essa é uma questão, né, do mercado, né? Eu falava também, o Abel do Palmeiras, Abel Ferreira, é uma exceção. Se a gente for olhar, como é que os técnicos olham, os técnicos europeus, especialmente os portugueses, que são aqueles que têm trabalhado aqui com maior quantidade. É uma oportunidade de valorização. Opa, um clube grande do Brasil, com investimento, com um bom time, eu vou para lá para ganhar um título e dali me valorizo para outros mercados. É muito difícil trabalhar no Brasil. É um calendário maluco. O Botafogo jogou, sei lá, quase 80 jogos, ou mais do que 80 jogos. Vou pegar esse número aqui. Até 75, né? É 75? É uma quantidade absurda de partidas, com uma cobrança gigantesca, com exigências, com dificuldade de gramado, com viagens cansativas e tal. E se o treinador, ao terminar o ano, tendo vencido 2 títulos importantes, os mais importantes da temporada, ele não quer ficar, é porque alguma coisa o desagradou no meio do caminho. Mas será que o Arthur Jorge não quer ficar? Porque quem não quer ficar... A minha interpretação é que ele a minha interpretação é que ele quer ir embora e uma questão puramente financeira. Não, mas quando a pessoa não quer ficar, não fica falando, olha, vamos ver, olha, não, pois é, a gente tem que conversar. Quando não quer ficar, simplesmente acertou, vai embora, adeus. Nesse caso... Mas é porque ele não bateu o martelo ainda, com o pessoal lá do Catar não tinha batido o martelo ainda, não queria... Né? Já imagina, ele chega lá na vila e fala, não, eu tô indo embora. Não, mas pra... O Gabigol, acabou, eu tô indo embora. O Cuca no meio do Mundial. O Cuca no meio do Mundial, chega lá na vila, eu tô indo embora. Não, mas pra mim, o Arthur Jorge foi tentando ali mandar pra diretoria um sinal de que, olha, eu posso sair. Olha, tá vendo? Daqui a pouco eu vou. Porque ele tá... exatamente. E aí... Tava deixando tudo meio... Mas e a diretoria do Botafogo foi deixando esses sinais também. Olha, ele tem contrato até o fim de 2025, vamos lá. Só que a gente sabe que um profissional que ganha Libertadores e Campeonato Brasileiro num clube como o Botafogo, que não ganhava tanto tempo, que não tinha uma Libertadores, ele sabe que se valoriza. Muito. Ele sabe que tem outro tamanho no mercado. Mas no próprio Botafogo ele se valoriza, que esse bônus aí já dobra o salário dele. Bônus é uma coisa. Outra é, em que patamar o Arthur Jorge está hoje nos técnicos que trabalham no Brasil? Para mim, num patamar muito próximo ao do Abel Ferreira. Perfeito. Mesmo em pouco tempo. Tá. E como o Palmeiras fez para segurar o Abel? Trouxe a família para cá, pagou uma bala para ele, criou toda uma estrutura, uma rede de suporte, apoio ali, e o cara também virou um deus pro torcedor do Palmeiras. Hoje, o Palmeiras paga um salário europeu ao Abel Ferreira. Como Fortaleza segurou o Vojvoda? Algo parecido e com muita valorização. Nenhum treinador de clube do Nordeste ganhou ou imaginou ganhar na vida o que o Vojvoda ganha no Fortaleza.
Então, é muito simples a equação. O Textor é um homem de negócios. Se ele quer resolver a vida, ficar tranquilo, comando técnico estabelecido, ele sabe que precisa valorizar e não é com gatilho de contrato. Mas você faria isso? Ele precisa reformular. Você moveria mundos e fundos para ficar com o Arthur Jorge? Eu faria o máximo esforço possível. Porque dificilmente eu acho que você vai equiparar uma proposta salarial que vem lá do Catar. Isso não. Porque lá o dinheiro jorra, sai. Então, mas você faria o máximo para se aproximar disso? Mundos e fundos? Fala, meu dinheiro, a maior parte tem que ser para esse cara aqui. Lógico que eu não comprometeria o planejamento. O projeto esportivo do Botafogo está muito bem consolidado, mas o esforço necessário para que o Arthur Jorge fique, para mim, é o básico que o Textor deveria fazer, sabendo como foi o processo pós-Luiz Castro no ano passado. Botafogo vai de interino, Caçapa ali, deu uma boa resposta. Bruno Lage, um desastre. Lúcio Flávio efetivado como auxiliar, não Pedido funcionou. dos jogadores, é bom lembrar. Exato. E Thiago Nunes, olha o que foi o pós-Luiz Castro no Botafogo. Tenebroso. Então, e mesmo num clube que se estruturou em termos de scout, o Botafogo hoje consegue mapear treinadores, o que a gente cobrava do Vasco, o Botafogo consegue fazer. E nem assim é garantia de um tiro certeiro como foi o Arthur Jorge. Então, acertou. Técnico vitorioso, lida bem com o clube. E o Arthur Jorge tem capacidade de reformular o elenco do Botafogo, como foi reformulado de 23 para 24. Então, é muito mais fácil remontar o time do que repor um técnico à altura do Arthur Jorge. Só uma pimenta aí. O Luiz Castro está livre no mercado. Ele saiu do Botafogo, a torcida extremamente chateada. A torcida com ele. não quer. Sem chance. O problema é Zero. a torcida. Eu acho que o Textor olha assim e fala, Arthur Jorge foi mal, o Luiz Castro está ali. Embora o Luiz Castro hoje tenha um salário maior que o do Arthur Jorge. É outro investimento também. Super valorizado. Ganhando uma baita grana lá e estava voltando aqui. Não tem mais, né? Já saiu. Exatamente. No momento está livre do mercado. Mas ganhou uma bala, né? Ganhou, Ganhou mas mantido, né? Quem vem de lá Teria sempre que baixar tem que baixar. Tem que baixar Se vem de lá, pouquinho. tem que baixar. Então, de lá para cá, essa equação não vai bater nunca. Você acha que se o Arthur Jorge sai com o Luiz Castro no mercado, embora tudo que aconteceu, dá para parar arestas? É muito barulho. Muito barulho externo. Acho que o Textor não vai comprar esse barulho. Agora, esse limite de investimento, no caso do Luiz Castro também, já teve essa situação. Se a proposta for da Arábia, não tem o que cobrir. Não tem jeito de cobrir. E eu não acho que ele esteja naquela de quem não quer sair, não. Eu acho que ele está dando sinais, porque ele prefere ter essa proposta de fora. Ele e o empresário dele, que falou, aliás, colocou no plural. E o Botafogo, acho que acusou o golpe justamente por causa disso, porque da outra vez foi muito traumático chegar um nome. Então, o Botafogo está... Essa nota oficial é uma reação de quem se sente traído até. Mas o ponto é, quando vai esticando a corda, confia demais. Tem contrato, estamos protegidos. Quando você tem que falar, você tem contrato comigo, é que você já está botando na mesa uma situação de ameaça. Você está ameaçando o cara. Mas peraí, você tem contrato comigo. E perde o timing da conversa. E a nota do Botafogo não é ali uma nota para, olha, estamos conversando. É uma nota que joga tudo no colo do Arthur Jorge. Olha, você tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Você é bem pago, você tem contrato, as coisas Bono deveriam generoso. ter sido tratadas internamente. Assim, Bono generoso. Essa nota aí que o Botafogo escreveu não foi para o torcedor do Botafogo, foi para o Arthur Jorge. Olha, isso é endereçado para você. E olha, não precisa chegar a esse ponto. Se o Botafogo quer que as coisas sejam conversadas, que se tome a iniciativa e aí deixa o orgulho, deixa a vaidade de lado, porque é o comandante do processo, é o facilitador de tudo para planejamento, para contratação de jogadores, para reformulação de elenco. Então, subestimar o Arthur Jorge, eu entendo, todo clube é maior que treinador. Claro. E o projeto do Botafogo é muito confiável. Não pode ser refém de um treinador. Mas... E trouxe problemas para o Flamengo durante muito tempo. Mas o Textor, como homem de negócios, deveria saber como isso, adiantar a renovação do Arthur Jorge, facilitaria a vida dele para tudo. E aí agora vai ir ao mercado, vai identificar perfil, vai ver ali se bate com o elenco, porque o elenco do Botafogo, em comparação ao que era com o Luiz Castro, é outro. Pode ser que as características ali melhor. Não batam. Esse time do Arthur Jorge, por exemplo, constrói muito mais de pé em pé do que na época do Luiz Castro, que era mais transição.
Então, o que eu estou falando é que não é um processo simples suceder um técnico que ganhou como o Arthur Jorge, que marcou história no Botafogo numa temporada. A gente já projeta aqui como será o Palmeiras pós-Abel. Todo mundo sabe a dificuldade. O Flamengo pós-Jorge Jesus, acumulando mais de 50 milhões de reais em multa de treinador. Sim. Então, não se pode subestimar isso. Às vezes, esticando a corda um pouco, pagando mais para o treinador, vai se economizar muito lá na frente. Em técnicos que serão demitidos, em bate-cabeça na hora de contratação, em possível desentendimento no dia a dia, precisa ali, o técnico novo não gosta de 2, 3 jogadores, vai precisar fazer negócio. Então, o Arthur Jorge deveria ser mais valorizado, e não estou falando que ele é muito valorizado, tem um bom contrato, mas pelo que fez, o mercado enxerga o Arthur Jorge de forma muito diferente. O Arthur Jorge hoje está no radar de clube europeu, além desses clubes periféricos do Oriente Médio. Está no radar de clube europeu, não é clube europeu de ponta, né? Não, mas ainda assim... Por mais que eles façam sucesso aqui no Brasil, a história mostra aí que nenhum deles... O Jorge Jesus voltou para o Benfica, que o presidente era amigo dele e tal, ela ficou, aí foi para a Turquia e tal, etc. O Vitor Pereira saiu do Corinthians, aí bateu no Flamengo ali, péssimo trabalho e tal. Mas está cotado agora no Wolverhampton. No Wolverhampton. Né? Mas chega o Bruno Lage voltou para o Benfica também. O Bruno Lage voltou para o Benfica. Mas são clubes... mas o Bruno Lage não fez sucesso. Não, foi um fracasso total. O Luiz Castro foi lá para o mundo árabe. Mas esses caras chegam com um tamanho diferente no mercado, William. Se o Arthur Jorge antes era visto como um técnico ali... seria uma sacada de um clube europeu... Hoje é um técnico que tem título no currículo. Não, tudo bem. Ele se valoriza. O próprio Abel, com um baita trabalho no futebol brasileiro, o que pintou agora o Sporting. Não, mas o Abel... E tinha pintado um clube no Catar também, né? Não vai sair daqui para o Real Madrid. Exatamente. Não vai sair daqi para o Real Madrid, para o Barcelona. Não vai. Não, mas o Manchester City, não vai. Sim. Mas hoje... Mas você se colocar no mercado europeu, dentro de um cenário de um esporte, é um time grande de Portugal, disputa Champions, acabou de perder seu técnico para o Manchester United. É um clube com um cenário bem interessante hoje. Você tem essa possibilidade. Agora, imaginar que daqui o cara vai sair para o topo do mundo, não. Ele vai ter que tentar um espaço maior na Europa para dali arrebentar e o clube desse primeiro escalão entender que, opa, esse cara aqui tem potencial para me treinar. Então, o mercado de técnicos ele é muito restrito, muito restrito. Mas me parece uma clara intenção dele e do empresário dele de sair. Se tiver uma proposta, olha... fogo de morro acima, água de morro abaixo e profissional de futebol quando quer sair, ninguém segura. É difícil. Torcida gloriosa, um bom dia para você que chegou até aqui no nosso vídeo, que é o nosso inscrito. E você que não se inscreveu ainda, vamos se inscrever aí, ativa aquele sininho de notificações e deixe seu like aí no vídeo. Fala aqui para mim aqui nos comentários aqui. O que vocês acham dessa polêmica que está rolando da saída de Arthur Jorge? Eu não acredito muito na possibilidade dele ficar com essa oferta aí de triplicar o salário dele, que já é um salário muito bom, a gente sabe, né? Ó. Assim já pintou, os caras vazam mesmo. Eu acho que o elenco do glorioso Botafogo é um elenco muito bom. Acho que se vir outro técnico aí, e John Textor também, não acho que não vai deixar barato essa percussão que está saindo aí em cima do nome do Botafogo, ainda mais após ser campeão de 2 títulos aí, tá no auge do mercado, o time do Glorioso, e isso tá dando meio que uma manchada aí no clube, com essa discussão na mídia aí sobre a saída do técnico por baixo dos panos, sem falar com a equipe toda aí do clube do Botafogo. Então eu acho que isso aí não vai dar muito bom. O Arthur Jorge vai embora, vai vir outro, e eu acho que John Textor deveria segurar a verba para fazer novas contratações para melhorar ainda mais no ano de 2025 o elenco do Botafogo. Essa é a minha opinião. Eu quero que você deixe aqui também nos comentários a sua opinião aí do Glorioso.
se Arthur Jorge deve ficar, se John Textor deve cobrir a proposta, o que vocês acham aí dessa ideia? Coloca aqui para mim nos comentários aqui. Já pega esse videozão aqui, compartilha aí para 4 amigos seus, 5 amigos seus, aí que torce pro nosso glorioso Botafogo. E essa é a polêmica aí, não pode ficar assim. Fique com Deus, até a próxima notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês. E também quero deixar aqui os créditos totais ao ESPN Futebol 360, onde buscamos as informações do dia de hoje.